Exercício 4. Funções condicionais com a valorização de 3 pontos. 1. Adiciona uma coluna situação com a fórmula se, uma fórmula do se, portanto, em que o que vai acontecer é que nesta fórmula, se a temperatura for superior a 37 graus e meio, vai escrever febre, se não, vai escrever normal. Vamos então escrever, adicionar a coluna situação a seguir ao valor absoluto da diferença. Vamos então. Temos já aqui novamente a nossa ficha. Vamos continuar. Vou inserir e vou colocar aqui situação. E agora vou aplicar então a fórmula. E a fórmula vai ser esta. Vamos então. Ctrl Copy. Reparem, ele imediatamente seleciona-me, portanto, a coluna da temperatura e é normal neste caso porque a temperatura é inferior a 37,5 graus. Portanto, agora faço como costumo fazer, que é coloco o cursor no canto inferior direito, clico na tecla Ctrl e arrasto até à última célula para aplicar as fórmulas em todas as linhas. Portanto, temos apenas aqui duas situações com febre. A segunda linha adiciona outra coluna, risco com a condição, também com uma fórmula condicional, com uma função condicional, e neste caso é, portanto, esta fórmula que aqui está, em que no caso de portanto, neste caso, for alerta, portanto, aparece este símbolo. Se for alto, vamos ver como funciona. Portanto, então, adicionar a coluna risco, portanto, a seguir. Risco, eu já tinha copiado, se não me engano. Não, peço desculpa. Vamos pôr aqui risco, então, não copiei. E vamos agora copiar a fórmula. Na zona de entrada. E vamos ver o que é que ela faz. Portanto, ele vai imediatamente selecionar, portanto, a coluna F, portanto, cá está. E portanto, se tiver a situação de alerta, ele vai escrever, portanto, este símbolo alto. Se não tiver a situação de alerta, se não, escreve estável. Portanto, ele está normal, está estável. Vamos novamente fazer o mesmo. Selecionar a célula, colocar o cursor do mouse no canto inferior direito e arrastar, pressionando a tecla de Ctrl. Portanto, e vamos ver que nas duas situações de alerta ele vai-me dar, portanto, escrever este símbolo de perigo e alto. E vai escrever alto. Portanto, ou seja, esta forma o que faz é, portanto, se na coluna F estiver escrito alerta, então escreve alto com o símbolo de perigo. Se não, escreve apenas, portanto, que está estável com este símbolo que veem aqui. Portanto, está correto. Agora, adiciona uma coluna avaliação com múltiplas condições alinhadas. Vamos ver o que é que vai funcionar. Vamos pôr aqui então a avaliação. Vamos então adicionar mais uma coluna, inserir, que vai ser a avaliação, e vou aplicar a fórmula. Neste caso, é uma fórmula com condições alinhadas, porque tem dois se's. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta fórmula. Reparem, ele vai selecionar, portanto, vai selecionar a coluna F, portanto, e a coluna D. No caso do F, portanto, estar em estado de alerta, ele escreve acompanhamento médico. No caso do D2 ser superior a 38 graus, ou seja, a temperatura ser superior a 38 graus,
vai escrever reavaliar, se não, escreve sem risco. E no caso portanto, do F2, se, portanto, for alerta, ele escreve acompanhamento médico. Vamos então ver se realmente vai acontecer esta situação. Portanto, temos a primeira situação em que eu vou pôr um bocadinho mais pequeno para nós conseguirmos ver. Portanto, sem risco, porque o estado é normal, é o F. Vamos agora copiar para as restantes células e repara, acompanhamento médico nas situações de alerta. Normal, sem risco. Portanto, aplicamos novamente com sucesso esta fórmula. Aqui tive que fazer aqui um ajuste porque ao diminuir o zoom, portanto, tinham-me desaparecido ali a informação da hora do sistema. Finalmente, aplica formatação condicional com cores distintas para febre, normal e acompanhamento médico. Vamos então aplicar formatação condicional. Então vamos, primeiro aqui, vamos pôr aqui nesta situação, e então vamos formatação condicional. E vamos pôr nova regra. Portanto, quando situa-se igual a, neste caso, a febre, vamos formatar o preenchimento, vamos colocar vermelho, o tipo de letra poderá ficar a branco e ele escreveu automaticamente no que for febre. No normal vamos criar outra regra com verde, com preenchimento verde. Então, nova regra, células contenham, igual, e neste caso normal, formatar o preenchimento, vamos pôr o preenchimento verde, tipo de letra podemos pôr também branco, e já está. Vamos agora fazer o mesmo para estável e para alto. Eu fiz aqui uma cópia para depois ser mais fácil escrever. Vamos então, nova regra, formatar células contenham, igual a, portanto, neste caso, se for estável, vamos pôr também o verde. Posso deixar agora. Também podemos pôr, não, neste caso é o tipo de letra, enganei-me, portanto a cor do tipo de letra pomos branco e o preenchimento pomos verde. Houve aqui um erro. Vamos novamente, o que é que se passou aqui? Formatar, vamos lá ver, formatação condicional, nova regra, células contenham, igual a, estável, formatar, preenchimento e tipo de letra podemos pôr branco. Já está. Vamos agora para o alto, portanto, copiar aqui também o símbolo e o caractere alto. Vamos novamente selecionar, formatação condicional, nova regra, igual a formatar, preenchimento. Vou apenas pôr o preenchimento, neste caso não vou alterar o tipo, a cor dos caracteres que ficam em negro. Portanto, alto. Vamos fazer o mesmo para esta, portanto isto é sempre a mesma coisa, portanto neste caso vamos pôr sem risco vai ficar verde, vamos pôr agora um verde mais carregado, selecionar a coluna, formatação condicional, nova regra, igual a, sem risco, formatar, vamos pôr o preenchimento, um verde mais escuro e já está. Vamos agora também ao acompanhamento médico, voltar, portanto convém escrever, copiar a frase completa, porque depois tem que ser exatamente igual, e então vamos selecionar, formatação condicional, nova regra, valor da célula igual a, neste caso, acompanhamento médico, formatar, e vamos pôr aqui um verde. Pomos na mesma um verde e neste caso vamos também alterar o tipo de letra, pôr aqui o interior a branco. Peço desculpa, obviamente que a cor não é verde, neste caso o preenchimento tem que ser encarnado, mas podemos, porque é acompanhamento médio. Portanto, estamos a ver,
As situações de riscos são assinaladas em encarnado, com fundo encarnado. As situações normais ou estáveis são assinaladas com um fundo verde, claro ou escuro. Aplica, portanto, e, portanto, está concluído também o exercício 4.